você for orar, você entre no seu quarto, feche a sua porta e ore secretamente. Ore ao Pai e Ele está lhe vendo. Ele está vendo tudo que você está pedindo, Ele sabe de todas as coisas. Jesus te ama, Ele pagou um alto preço. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não venha a morrer eternamente, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Estamos falando de uma profecia. Aleluia, louvado seja Deus, que está para acontecer. Aleluia, o profeta Daniel, ele fala de um tempo de angústia, de sofrimento, qual nunca houve antes. Aleluia, se as coisas estão difíceis hoje, aleluia, pode ter certeza que vão ficar pior. Dentro desse contexto sagrado, nós aprendemos já que existem duas portas e dois caminhos. Uma porta larga e outra porta estreita. Decreto, Pai, a falência de todo espírito que prende, que aprisiona as vidas deste lugar. Liberta, meu Deus, para a glória do teu santo nome. Meu Deus, abençoa a cada irmão que aqui está presente. Vai abençoando e nos leve em paz para os nossos lares, debaixo da tua graça e segurança. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Seja o nome do Senhor. Todo louvor, Senhor. Aleluia. Em Mateus, capítulo 6, versículo 14. Glória a Deus. Que diz assim a palavra de Deus: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, como pode o Pai vos perdoará também? Louvado seja Deus. A palavra de Deus aqui está dizendo que Jesus ele estava ensinando aos seus discípulos como deveria orar. Ele disse: quando vocês estiverem orando, não faça como os hipócritas, que os hipócritas pensam que por muito falar serão ouvidos. E Jesus não quer isso. Ele quer que quando você for orar, você entre no seu quarto, feche a sua porta e ore secretamente. Ore ao Pai e Ele está lhe vendo. Ele está vendo tudo que você está pedindo, Ele sabe de todas as coisas. Antes mesmo de você pedir, Ele já sabe o que você quer. Louvado seja Deus. E essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, só terá perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto amou. Aleluia! Jesus te ama, Ele pagou um alto preço. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não venha a morrer eternamente, mas tenha a vida eterna. Aleluia! E o amor de Deus está expressado em Jesus. A Bíblia diz que quem ama o Pai, ama o Filho, e quem ama o Filho, ama o Pai. Então, aleluia, se volte para Deus, porque amanhã pode ser muito tarde, já foi dito nesta noite. A nossa vida é como vapor, que aparece e depois desvanece. A nossa vida é como a neblina da manhã.
Quando o sol aquece, desvanece, desfaz a neblina. Assim é a nossa vida. Glória a Deus. Então corra para os pés de Jesus. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho nas mãos do Senhor. Aleluia. E Ele tudo fará. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É preciso tomar uma decisão, porque amanhã pode ser muito tarde. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Boa noite de salvação a todos que nos ouvem. Eu quero ler aqui em Daniel, capítulo de número 12, o primeiro versículo. Louvado seja Deus. Daniel, que diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Queridos ouvintes, nesta noite, aleluia, nós estamos falando de uma profecia, aleluia, louvado seja Deus, que está para acontecer. Aleluia, o profeta Daniel, ele fala de um tempo de angústia, de sofrimento, qual nunca houve antes. Aleluia, se as coisas estão difíceis hoje, aleluia, pode ter certeza que vão ficar pior. Chegará o dia, louvado seja Deus, aleluia, que os homens vão olhar, vão procurar uma época de sofrimento para comparar, aleluia, e não vai encontrar, porque como a própria Bíblia diz, é um tempo de angústia ao qual nunca houve antes, louvado seja o nome do Senhor. Um tempo de sofrimento, de aflição, aleluia, mas existe ainda uma esperança para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que aceitam a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, porque, aleluia, o mesmo profeta que profetiza um tempo de angústia, ao qual nunca houve antes, ele também profetiza, aleluia, que Miguel irá salvar o povo de Deus, ou seja, aquele que for achado escrito no livro. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A Bíblia nos fala, irmãos, de livros, aleluia, louvado seja Deus, dois tipos. Um é o livro das obras, onde Deus anota, aleluia, tudo que nós fazemos enquanto vivemos aqui na terra, e outro livro, aleluia, contém os nomes daqueles que hão de se salvar. É justamente esses que estão escritos no livro, aleluia, que Deus vai livrar no dia, louvado seja o nome do Senhor, do sofrimento, no tempo da angústia. Todo aquele que for achado escrito no livro da vida, esse escapará, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus Cristo ele vem à terra, louvado seja Deus, aleluia, ele exerce o seu ministério pregando a palavra, ensinando o caminho que se deve andar, aleluia, curando, perdoando pecados, louvado seja Deus. Mas o mais importante que Jesus veio fazer foi nos dar a oportunidade de termos os nossos nomes escritos nos céus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que pudéssemos escapar da condenação, para que pudéssemos escapar do dia mau, aleluia, louvado seja Deus, o dia da ira de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque o próprio vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Mas mais importante do que isso, é que Ele nos dá a oportunidade de termos os nossos nomes escritos nos céus, e hoje essa oportunidade chegou neste povoado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como foi cantado aqui, se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Com o perdão vem o nome escrito no livro da vida. Todo mundo necessita nessa vida, seja lá quem for, ter a coisa mais bonita, que é o verdadeiro amor. Glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Eu também busquei bastante esse sentimento e assim, Aleluia, glória a Deus. por lugares tão distantes,
quase que eu cheguei ao fim, mas eu não deixei de crer. Já me encontrei em Deus. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Vou ler mais uma vez, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e poucos há que a encontrem. Então, dentro desse contexto sagrado, nós aprendemos já que existem duas portas e dois caminhos. Uma porta larga e outra porta estreita. E a palavra de Deus diz que a porta larga é a porta que conduz à perdição, e a estreita, que tem mais dificuldade de se passar por essa porta e por esse caminho, é o caminho que leva à vida. Essa é a primeira coisa que aprendemos a respeito desse texto sagrado. Uma leva à perdição e a segunda leva à vida. Jesus disse no livro de João, capítulo 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus Cristo, Ele é o caminho e a vida. Então, a porta estreita é a porta que leva para a vida. Logo, a porta estreita, ela está ligada a Jesus Cristo, ao caminho que leva à salvação. Glória a Deus. Jesus é bom. Por que a porta estreita é a que leva a Jesus? Em Mateus capítulo 16 e versículo 24 está escrito assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a porta estreita, ela é estreita porque a gente tem que negar a nós mesmos e fazer aquilo que Jesus diz que é certo. Você tem que fazer aquilo que Jesus diz que é certo através da Bíblia Sagrada, e não viver se baseando na sua forma de pensar ou de achar o que é certo ou o que é errado. Então eu não estou aqui hoje para dizer para vocês o que eu acho, o que eu penso, o que é certo ou o que é errado, e sim o que a palavra de Deus, o que a Bíblia Sagrada ela nos ensina como certo. E a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é fiel. Tem que tomar sua cruz, assim como Jesus sofreu o desprezo da grande maioria da população, porque não aceitaram as boas novas de salvação pregada por ele. Assim também, aquele que toma o caminho estreito passará por desprezo semelhante. Em João capítulo 15, versículo 18, está escrito assim: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Então é por isso que a porta é estreita, porque assim como não aceitaram a pregação de Jesus Cristo, assim como zombaram e desprezaram ele, assim como crucificaram ele como um bandido, como um pecador sem que ele fosse, sendo inocente, ele deixa claro que todos aqueles que tomar o caminho de Jesus Cristo também seria desprezado, seria odiado do mundo, assim como Jesus Cristo foi odiado. No versículo 19 ele diz assim, do capítulo 15 de João: Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, essa é uma realidade, é por isso que fazem tanta chacota e tanto desprezo com aquele que pregam a palavra de Deus. Qual é o erro, qual é a ruindade, qual é a maldade de uma pessoa que está falando aquilo que está escrito na palavra de Deus, para ser motivo de zombação e de chacota e de desprezo? É porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir, e está escrito que aquele que seguia Jesus Cristo como fizeram com ele, fariam também a nós. Por isso que a porta é estreita, mas é essa porta que leva à salvação. Temos que ser fiel à palavra e olhar para Jesus. É melhor confiar em Jesus do que confiar no homem. Já sabemos que existem dois caminhos.
um que leva à perdição e o outro para a vida. Isso significa que você tem uma escolha a ser feita. Primeira opção, a porta larga a porta é larga e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Perdição aqui sabemos que se trata de inferno, lugar de perdição eterna. Quando a Bíblia fala que a porta é larga e espaçoso é o caminho, e esse caminho leva à perdição, e ainda diz, muitos são os que entrarão por elas. Então, essa porta larga e esse caminho que leva à perdição, nós sabemos que aqui está se tratando do inferno. A Bíblia Sagrada, ela nos traz várias passagens falando a respeito de céu e de inferno. A porta estreita, a porta larga, o caminho estreito e o caminho espaçoso. A porta estreita que leva para a vida e a porta larga que leva para a perdição. Diante desta palavra que foi pregada aqui, eu vos faço um convite. Quem deseja aceitar o Senhor Jesus Cristo nesta noite, como único e suficiente Salvador, venha até aqui que nós vamos orar por você. Você que não quer mais andar no caminho espaçoso, nem passar pela porta larga, e quer tomar a decisão de andar no caminho estreito e passar na porta estreita, aceita Cristo nesta noite que nós vamos orar por você. Agora, Pai, eu te peço nesta noite, continua abençoando a cada ouvinte da tua palavra. Meu Deus, Pai, no reboliço também, aqui neste lugar, Pai, tu sabes de todas as coisas, vai quebrando as barreiras, vai quebrando o impedimento deste povo, Pai, aleluia, de te servir, Pai, tem desejo, tem vontade, mas tem algo, Deus, que está prendendo, está amarrando, está segurando. E em nome de Jesus Cristo, eu decreto, Pai, a falência de todo o espírito que prende, que aprisiona as vidas deste lugar. Liberta, meu Deus, para a glória do teu santo nome. Meu Deus, abençoa a cada irmão que aqui está presente. Vai abençoando e nos leva em paz para os nossos lares, debaixo da tua graça e segurança. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas permaneça para todo sempre, e todos dizem amém. E a salvação dos povoados. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.